Então sejam todos muito bem-vindos à nossa série Lógica da Fé. O tema de hoje é sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, das duas uma: ou é o maior milagre de todos os tempos, ou é a maior mentira de todos os tempos. Então hoje nós vamos avaliar, eu creio que Jesus ressuscitou, e eu quero nessa noite apresentar para vocês argumentos que favorecem a crença na ressurreição de Cristo. Esse é, de um modo geral, o tema dessa noite. Eu quero falar primeiramente sobre por que Jesus morreu, ou quais seriam as outras teorias a respeito da morte de Cristo, ou do desaparecimento de Cristo, dentro das teorias críticas. O que são as teorias críticas? São as teorias das pessoas que não acreditam que Jesus ressuscitou. A primeira é do Alcorão. O Alcorão, ele diz o seguinte, que Jesus ele não morreu, mas que ele fugiu, né, no momento em que ele vai ser crucificado e tal, ele desaparece e ele foge para a Índia e vai viver lá na Índia, né, constituir família e tudo mais. Essa é a teoria do Alcorão. Outros autores, eles dizem que Jesus, na verdade, ele não morreu, mas que ele desmaiou. Ele tomou um remédio, que a Bíblia diz que ele toma ele prova um vinho, né? E eles dizem que esse vinho, na verdade, era uma fórmula que fazia a pessoa desmaiar, mas que depois, quando a pessoa estava num lugar de um ambiente mais fresco, mais ameno, o remédio então fazia efeito contrário e a pessoa acordava, e aí então foi o que aconteceu com ele lá na tumba. Ele acordou porque ele foi para um ambiente diferente do ambiente calorento ali da cruz e do sol do meio-dia, que foi mais ou menos o horário em que ele estava crucificado. Existe também a teoria da conspiração, que eles sustentam a hipótese de que Jesus, ele e Pilatos, eles tinham um acordo ali, que Pilatos foi subornado, na verdade, para fazer tudo parecer uma farsa, e aí que Jesus nem nunca morreu, e depois Jesus foi crucificado, mas tudo foi uma armação entre Pilatos, alguns judeus e Jesus. Então existe a teoria da conspiração também. Existe uma outra teoria, essa é mais recente, de 1929, que diz que Jesus ele fugiu para o Egito, e aí lá ele se apaixonou por uma sacerdotisa egípcia, e eles se casaram, e Jesus teve uma vida lá no Egito. Existe uma outra também, essa é de 1982, também mais recente, diz que acrescenta a ideia, né, de que Pilatos ele estava realmente numa conspiração ali com Jesus, então reforçando a ideia da conspiração. E a última, de 1992, fala que Jesus simplesmente desmaiou, ele não morreu, por isso ele ressuscita depois. Mas um certo médico, Dr. Alexander Metrel, ele fez uma pesquisa, e ele então, cientificamente, ele fez uma descrição do que aconteceu com Cristo, baseado na Bíblia. Ele fala primeiro sobre a hematidrose, que é o fato de Jesus ter suado sangue, né? A Bíblia diz que quando ele estava no Getsemane, ele suou sangue. Uma hematidrose só pode acontecer no ser humano que não tem uma doença desse tipo, né? Quando ele está sob um estresse extremamente forte. Então é isso que a Bíblia descreve justamente de Jesus antes da morte dele. Ele diz assim, ele fala para o Pai, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então Jesus está desesperado, ele está orando ao Pai, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E a Bíblia diz que nesse momento ele sua sangue. Então ele descreve dessa maneira: a hematidrose é o tipo de acontecimento no ser humano que só se dá quando ele está extremamente estressado. Então o primeiro ponto que ele coloca é: antes da morte de Cristo ele estava sob um estresse fortíssimo. Existe também a questão do sangue dele que vai se perdendo, começando aqui pela parte do chicote. Então os soldados eles usavam um chicote que tinha algumas tiras de couro trançadas. Essas tiras de couro, elas tinham amarradas em suas pontas algumas bolinhas de aço, de algum tipo de metal, para que pudesse tornar o chicote mais pesado. Em alguns casos, para piorar ainda a dor da pessoa que apanhava, eles amarravam pedaços de ossos pontiagudos para que a carne fosse rasgada no momento do chicote. Um historiador chamado Eusébio, do II século, ele descreve um pouco como era que acontecia esses chicoteamentos. A gente lê na Bíblia que Jesus ele recebeu 40 chibatadas menos uma, né, antes de ser crucificado. Eusébio chega a descrever que em alguns casos a espinha dorsal do chicoteado ficava plenamente à mostra.
E ele fala assim, que em alguns casos mais crônicos ainda e mais duros, alguns órgãos do corpo ficavam expostos. Então não era como a gente às vezes pensa, né, um chicotinho bonitinho, como fazem nas peças de teatro, de igreja, não, foi uma coisa extremamente pesada. E é interessante que é isso que Mel Gibson tenta retratar no filme dele, né? É isso que ele tenta retratar no filme dele. Ele fala, não foi uma coisa tão simples assim, foi algo mais pesado. E apesar de alguns acharem exagerado a interpretação de Mel Gibson, mas parece que a interpretação dele é mais correta com o que diz a história. Muitas imagens que nós temos apresentam um furo na mão. E é interessante essa questão do furo na mão, porque a palavra mão, dentro do entendimento da mentalidade bíblica, possa ser que seja até aqui. Então daqui para cá, tudo é mão. Então poderia ser aqui, poderia ser aqui, poderia ser aqui. Né? E parece-me que a lógica é que Jesus foi crucificado e pendurado aqui, porque aqui nós temos dois ossos, e aí colocar o prego aqui dá muito mais segurança, né, para o crucificado não cair, do que na mão. Na mão poderia rasgar. Uma outra teoria que muitos aceitam é que ele foi crucificado aqui, mas foi amarrado aqui. Mas a Bíblia não fala sobre ser amarrado, fala sobre ser crucificado. Eu queria deixar com vocês agora um presente, né? Eu trouxe aqui, eu gostaria que o resto da palestra sua, você ouvisse a palestra segurando justamente em sua mão um prego. Nem todos vão receber. O nosso ajudante aqui de palco, ele vai escolher aleatoriamente algumas pessoas, tá bom? E aí alguns vão receber esse... Aí você vai ficar assim, não, mas eu não recebi, eu queria ter recebido. É porque no final a gente vai colocar na sua mão de verdade. Agora quem quer receber? Não é para isso, é só para você segurar mesmo, para você sentir aí que não foi Jesus não foi crucificado com um percevejo, né? Foi crucificado com algo realmente mais pesado. Já aconteceu com você de você machucar o seu cotovelo e aí ter um choque? Já aconteceu isso com você, ter um choque? Esse choque acontece em um nervo chamado una, que vem até aqui, passa por aqui. E se Jesus foi crucificado e o prego entrou aqui, é muito provável, como está ali na imagem, né, que o prego atravessou ou ficou encostando nesse nervo. E aí o doutor, que nós falamos ainda há pouco, ele diz o seguinte, que se de fato o prego encostou nesse nervo, ou se ele atravessou esse nervo, seria como se você pegasse esse nervo, o nervo do choque, apertasse com um alicate, com uma pessoa viva, e o choque ficasse ali, né, sentindo o choque o tempo inteiro. Seria algo mais ou menos assim. E aí é dessa dor que Jesus sente que nasce a expressão dor excruciante, que significa o quê? Dor que alguém sente quando é crucificado. Então a expressão excruciante vem justamente de cruz. Então quando a pessoa quer dizer assim, olha, é uma dor excruciante, significa que é uma dor muito forte. Então esse é o tipo de dor que Cristo sentiu ali na cruz. Um outro ponto interessante sobre a morte dele é a posição que ele foi crucificado. O crucificado, nas duas hipóteses que nós temos aparecendo aqui, ele, em todos os dois casos, ele vai morrer por asfixia, e não necessariamente por uma hemorragia ou pela crucifixão em si. Por quê? Porque nos dois casos, o peso do corpo dele vai fazer com que as costelas e essa parte do abdômen sejam comprimidas. Para ele respirar, ele precisa então colocar o peso sobre os pés, levantar um pouco, respirar, mas ele vai cansar e ele vai baixar de novo. E aí ele vai ficar sufocado de novo, e ele vai tentar respirar, e ele vai fazer isso várias vezes. Até que em um dado momento, o que vai acontecer? Ele não vai mais aguentar ficar subindo para respirar e descer para descansar. Ele vai então descansar completamente o seu corpo, e aí ele vai morrer como? Por asfixia. E aí vai acontecer acidose respiratória. E ele descreve da seguinte maneira, ele diz: o dióxido de carbono no sangue é dissolvido em ácido carbônico, fazendo a acidez do sangue aumentar. Isso faz o coração bater de modo irregular. Quando o seu coração começou a bater
irregularmente, ele continua descrevendo, ele diz assim: Jesus deve ter entendido que estava chegando a hora da morte e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois, ele deveria ter morrido então de um ataque cardíaco. Um outro ponto interessante sobre a morte de Cristo é José de Arimateia. Esse é um detalhe que é contado nos evangelhos. E aí então nós temos a presença de um homem, a Bíblia diz que esse homem procura Pilatos, ele era um homem influente, e ele pede o corpo de Cristo. Então nós temos aqui uma pessoa pedindo o corpo de Cristo para colocar no sepulcro. Então Jesus ele morreu de fato, né? Para esse pedido ter sido feito, então nós temos um cadáver. Agora, é interessante que algumas pessoas poderiam pensar assim: não, mas José de Arimateia foi um homem inventado, não existiu nenhum José de Arimateia. José de Arimateia é um detalhe que foi colocado para enfeitar melhor a história. Os críticos sempre vão falar essas coisas. Mas é interessante que a Bíblia diz que José de Arimateia, José era de onde? De Arimateia. Arimateia é o lugar de onde ele vem, então nós temos a cidade dele. A Bíblia diz que ele fazia parte do Sinédrio. A Bíblia diz que ele falou com Pilatos. E a Bíblia diz que Jesus foi colocado na sepultura dele. Esses 4 detalhes nos fazem chegar à conclusão de que se uma pessoa, na época, duvidasse da existência de José de Arimateia, ela poderia perguntar para quem? Para Pilatos. Algum José de Arimateia falou com você? Certo? Ou ele poderia ir lá no Sinédrio e perguntar assim: existe algum José de Arimateia aqui? Você entende? Então, existem tantos detalhes sobre José de Arimateia que nos faz chegar à conclusão de que ele é real. Por quê? Porque as pessoas da época poderiam perguntar se ele existia ou não. Então, se ele era um personagem fictício, a história da ressurreição de Cristo seria desmascarada de modo muito fácil. Mas como nós temos bastante detalhes sobre ele, dá para nós chegarmos à conclusão de que ele é de fato real e que ele é aquele que pega o corpo de Cristo e vai então sepultar o corpo de Cristo. Será que o túmulo de Cristo era de fato inviolável? Então, esses túmulos eles eram feitos um buraco em uma determinada pedra, e uma outra pedra era rolada para que cobrisse essa entrada. Apesar de ser possível rolar a pedra para abrir uma sepultura, precisava de uma quantidade muito grande de pessoas para fazer isso. Porque quando as pessoas sepultavam, elas sepultavam para as pessoas ficarem ali bastante tempo. Ninguém sepulta uma pessoa para ir no outro dia lá tirar o corpo. Eles isolavam o local, e foi isso que eles fizeram com o sepulcro de Cristo. Então, apesar de ser possível abrir, era um lugar feito para não ser aberto, pelo menos não no primeiro momento. Como eu falei um outro dia aqui, expliquei a questão da morte, eles deixavam no sepulcro e só depois de um bom tempo eles iam lá pegar os ossos e colocar então em caixas e guardar num lugar, num tipo de ossuário, onde ficavam vários outros mortos, e não necessariamente no sepulcro para sempre. Então, apesar de o túmulo ser, de fato, poder ser aberto, mas ele era feito para, no primeiro momento, não abrir e ser inviolável. Nós temos também um detalhe bem interessante que a Bíblia conta, que é a quantidade de soldados romanos. Diz que aliás, os soldados, né, não diz que eram soldados romanos, poderia ser soldados contratados dos próprios judeus. Esse é um detalhe bem interessante. Leia a Bíblia lá e você vai ver que não são soldados romanos que vigiam o sepulcro de Cristo. Pode ter sido, mas não diz que é. Poderia ser soldados romanos ou soldados mesmo judeus. Então eu vou criar um diálogo aqui, que poderia ter acontecido na época. Vamos imaginar esse diálogo para ver a questão dos soldados. Um cristão poderia ter falado assim: olha, Jesus ressuscitou. E os judeus da época poderiam responder: os discípulos, na verdade, roubaram o corpo de Cristo. A isto os cristãos iriam replicar: não pode ser, porque os guardas no túmulo teriam impedido esse roubo. E aí os judeus iam argumentar: bem, os guardas no túmulo tinham adormecido. E os cristãos poderiam rebater: não, os judeus é que subornaram os guardas para dizerem que adormeceram. Né? Então eles estão discutindo, vocês estão entendendo aqui, né? É o judeu discutindo com o cristão sobre os soldados romanos. Um tem uma teoria sobre os soldados, o outro tem uma teoria sobre os soldados. Mas em qualquer um dos casos, seja o cristão falando ou seja o judeu falando, existem soldados. Então nós tínhamos soldados lá. Caso não tivesse soldados, a história poderia ser bem assim, o diálogo, né? Outro tipo de diálogo agora. Cristo ressuscitou, aí os judeus diriam: os discípulos roubaram o corpo dele. Aí os cristãos diriam:
Mas os guardas teriam impedido o roubo. E aí a resposta dos judeus seria: que guardas? Vocês estão delirando? Não existiam guardas ali. Certo? Então, no primeiro caso, nós temos guardas presentes. Então, existiam guardas. Esses guardas poderiam servir de testemunhas. Agora, existe uma crítica que eu quero ler para vocês aqui, né? Dr. Michael Martin, ele é da Universidade de Boston, ele faz uma crítica interessante sobre a ressurreição de Cristo. Ele diz assim: os relatos do que aconteceu no túmulo são ou incoerentes ou só podem ser tornados coerentes com a ajuda de interpretações nada plausíveis. O que ele está querendo dizer? Se você já leu os evangelhos, os 4 evangelhos, parece que cada um está contando uma história a respeito da ressurreição de Cristo. E o crítico diz assim: essa história é mentira, porque se fosse verdade, todos eles contariam a mesma história. Não é assim que o crítico fala isso? Só que se acontecesse um acidente e cada um de nós fôssemos testemunhas desse acidente e viesse o pessoal da TV perguntar de cada um de nós contaria o mesmo acidente com detalhes diferentes. Então, a maior prova de que o relato bíblico ele é verdadeiro é que eles não combinaram entre si. Imagina os 4 evangelistas: ó, o seguinte, a gente vai contar a mesma história, que é para parecer uma história bem certinha, e a gente vai encaixando aí essa história e conta uma mesma história. Mas eles não fizeram isso. Cada um contou aquilo que sabia. Então, a história deles não é uma história contra a outra, mas são histórias complementares. Um outro professor, falando a respeito desse tipo de crítica, ele diz o seguinte: é verdade que a descoberta do túmulo vazio é descrita de modo diferente pelos vários evangelhos, mas se aplicarmos o mesmo tipo de critérios que se aplica a qualquer outra fonte literária antiga, as evidências são suficientemente fortes e plausíveis para levar-nos a concluir de que o túmulo foi realmente encontrado vazio. Então, dos 4 evangelhos, existe uma coisa comum na história de todos eles. Qual é? Jesus ressuscitou e o túmulo foi encontrado vazio. Então, não é o que é diferente da história que me importa, mas o que é igual da história que me importa. E a parte igual da história que me importa é: Jesus ressuscitou e os discípulos encontraram o túmulo vazio. Um dos detalhes que eu acho mais interessantes do relato bíblico sobre a ressurreição de Cristo são as primeiras testemunhas. Vocês lembram quem são as primeiras testemunhas do relato da ressurreição? Vocês lembram? São mulheres. São mulheres. Se eles quisessem contar uma história enfeitada, a última coisa que eles deveriam colocar na história deles era mulheres como testemunhas. As mulheres, na época, não serviam nem como testemunha em juízo. 1 Coríntios, capítulo 15, fala sobre a ressurreição. E é interessante que Paulo, eu vou ler a passagem para vocês, Paulo ele diz assim, olha: eu lhes transmiti desde o início o que me foi transmitido. Paulo está falando: eu estou passando para vocês o que aprendi. Isto é, que Cristo morreu, primeiramente, Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou 3 dias depois, segundo as Escrituras. Ele apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E esse detalhe é bem interessante, né? Ele diz assim: muitos dos quais ainda estão vivos, ou seja, você pode perguntar para eles se eles viram ou não Jesus, embora alguns já tenham morrido. Então, quem sabe já tinha 400 e poucos, né? Porque 500 viram, mas alguns já tinham morrido. Aí ele diz assim: depois apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Aí ele diz: por último, né? Por último, ele apareceu também a mim, bem depois dos outros, como se houvesse nascido fora de tempo. E nós temos 1 Coríntios 15, falando sobre a ressurreição, dividido em 4 linhas. A primeira fala sobre o crucificado, né? Ele morreu como diz as Escrituras, ele diz assim. Depois fala do sepultamento, e depois fala então da ressurreição. E aí, por último, fala sobre as aparições. O túmulo de José de Arimateia era conhecido. As pessoas poderiam falar assim: não, vá lá você mesmo e veja que não tem mais ninguém lá dentro. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Quando Marcos escreve, Marcos já está copiando de outro, ok? Dos 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, Marcos é o primeiro. E Marcos já está copiando de outro. A Bíblia diz, no livro de Marcos, quando Jesus ele é preso, um jovem sai nu, correndo. Não sei se vocês já leram isso. E esse jovem que sai nu, provavelmente é Marcos, que estava ali no meio dos discípulos. Então, ele foi testemunha ocular
de tudo que aconteceu com Jesus. Você pode ler os 4 evangelhos, você não vai encontrar em nenhum deles, em nenhum evangelho, você vai encontrar algum tipo de teologia sistematizada a respeito da ressurreição. Nenhum deles. A única coisa que os evangelhos fazem sobre a ressurreição de Cristo é contar que ela aconteceu. Mas nenhum deles fala assim, Jesus ressuscitou e ele morreu pelos seus pecados, você deveria aceitar Jesus. Nenhum deles faz isso. Eles simplesmente contam a história. Então não existe nenhum tipo de floreio, não existe nenhum tipo de tentativa de instituir uma igreja, nada disso. Quem faz isso depois, escrevendo a respeito da ressurreição, é Paulo. Paulo é que vai escrever sobre a teologia da ressurreição, mas não os evangelhos. Os evangelhos simplesmente contam a história. Então é isso que está registrado sobre a morte e ressurreição de Cristo. Ninguém afirmava que o túmulo tivesse um corpo. Toda a discussão entre cristãos e judeus era o que aconteceu com o corpo. Essa era a discussão. Não existia discussão do tipo, existe um corpo ou não existe um corpo nessa sepultura? Não existia esse tipo de discussão. A discussão girava em torno de o que aconteceu com esse corpo. Ele foi roubado ou ele realmente ressuscitou? Ou ele não morreu? A primeira prova circunstancial da ressurreição de Cristo é que os discípulos morreram por isso. Mas aí você poderia dizer assim, ok, mas os os muçulmanos, eles morrem aí, você vê o homem-bomba de vez em quando morrendo pela religião dele. Então, será que porque o homem-bomba morre, o Islã torna-se verdadeiro? Os discípulos do primeiro século diziam, eu vi, ele ressuscitou. Não, ele não ressuscitou, você é um mentiroso. Ele ressuscitou. Então, essa seria a discussão no primeiro século. E os discípulos, eles acabam morrendo, então, por isso, porque eles acreditam que o que eles estavam falando era verdade, eles viram, e aí, então, eles entregam a própria vida deles pela ressurreição de Cristo. E é interessante também uma outra circunstância, é que céticos como Paulo ele não acreditava nem mesmo que Jesus era o Messias, quanto mais Jesus tivesse ressuscitado. Então, nós temos Paulo e Tiago, né? O Tiago, ele não acredita a princípio que Jesus ele era o Filho de Deus, mas depois ele torna-se um grande líder da igreja, ele torna-se ali um dos mais influentes, mas ele só passa a crer em Cristo depois da ressurreição. Ele não crê em Jesus antes disso. Então, para ele, Jesus era simplesmente um homem que pregava coisas boas. Mas quando ele vê Jesus ressuscitado, ele fala assim, ele é o Messias. Então, nós temos aí a conversão de pessoas céticas. Eu estou citando eles aqui, a Bíblia fala da conversão de muitos sacerdotes, muitos judeus, o livro de Atos fala sobre isso. Eles foram se convertendo porque eles entenderam que Jesus tinha ressuscitado. Uma outra prova circunstancial é que 4 instituições básicas do judaísmo foram afetadas pela ressurreição de Cristo. São elas o sacrifício de animais. Os sacrifícios de animais, segundo a Bíblia, apontavam justamente para a morte do Messias. E esses sacrifícios de animais deveriam ser cessados quando o Messias morresse. E aí Jesus vai, morre, e aí perde todo o sentido do sacrifício de animais. Nós não temos mais sacrifício de animais desde muito cedo, né, da notícia da ressurreição de Cristo. Porque João diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eles entendem que Jesus era o Cordeiro, que não precisava mais, então, do sacrifício de animais. O outro é que Moisés é substituído por Cristo. Moisés era o profeta dos profetas, no entendimento judaico. E agora, vocês imaginam, os primeiros cristãos, eles falam assim, não, Moisés passou, agora é Jesus. Então, existe essa troca, né, de Moisés por Jesus no Novo Testamento. E essa é uma circunstância muito forte, porque o judeu que era judeu, ele era super fã de Moisés. E agora, como assim? Jesus é um outro profeta? E eles entendem que Moisés, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, fala justamente sobre Jesus, quando ele diz assim, vai vir o profeta que é maior do que eu. Quando ele vier, vocês ouçam esse profeta. E aí quando vem Jesus, eles entendem, esse é o profeta. Esquece Moisés por enquanto e vamos ouvir Jesus. Uma outra circunstância é que o monoteísmo ele passa a ter uma nova perspectiva no Novo Testamento. O monoteísmo, como nós entendemos no Antigo Testamento, ele parece ser realmente de um Deus, mas o conceito de trindade, que já existe no Antigo Testamento, ela é ampliada, aprofundada e divulgada de uma maneira diferente no Novo Testamento. Então, Jesus não aparece como um filho de Deus, no sentido de ser inferior a Deus. Todas as ocorrências de filho de Deus no Novo Testamento são mais de igual a Deus, ou da mesma natureza que Deus.
e não de filho como a gente entende de ser superior ou inferior. E uma outra, então aí nós temos também o Espírito Santo, né, no Novo Testamento. Então nós temos agora uma nova perspectiva da divindade. Não a divindade monoteísta como era no Antigo Testamento, mas ainda monoteísta, mas com uma nova perspectiva de divindade triuna, e não simplesmente de um Deus, e nem de 3 deuses. E outra coisa é que eles pararam de aguardar o Messias. Então, no entendimento cristão, o Messias já veio. Esse é o entendimento cristão. O Messias já veio. E não mais devemos esperar um novo Messias. 2 instituições da igreja cristã inicial são baseadas na ressurreição. A ceia e o batismo. Então, a ceia era o comer o vinho, beber o vinho e comer o pão sem fermento. Essa instituição, Jesus ele fala assim, toda vez que vocês fizerem isso, vocês vão celebrar a minha morte e também, no caso, a minha ressurreição. Então, a Santa Ceia era comemorada justamente para comemorar a ressurreição de Cristo. Isso é a base da Santa Ceia. Jesus morreu e ressuscitou. E o batismo também era uma espécie de, como é até hoje, né? É uma espécie de miniatura do que aconteceu com Cristo. Quando uma pessoa é batizada, diz a Bíblia no livro de Romanos capítulo 6, ela morre para o pecado. Então ela torna-se um defunto espiritual. Uma vez que ele morre, ele tem que ser sepultado, e ele vai ser sepultado nas águas. Só que quando ele sobe das águas, ele ressuscita, ou seja, ele renasce para uma nova vida. E aí Paulo diz assim, assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, assim também aqueles que são batizados. Então o batismo ele é um paralelo. Eu acredito que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Por isso eu sou batizado, porque eu também quero morrer para o mundo, ser sepultado para essa velha vida e nascer para uma nova vida. Então o batismo, ele é uma confirmação da minha crença na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E aí, uma penúltima circunstância é o surgimento da igreja. A igreja nasce, a igreja cristã do primeiro século, ela nasce para comemorar a ressurreição de Cristo. A doutrina básica da igreja cristã do primeiro século era Jesus ressuscitou. Inclusive, a ressurreição de Cristo ela é a coluna vertebral do cristianismo. Você pode tirar algumas doutrinas do cristianismo e talvez você não altere muito, mas se você tirar a ressurreição de Cristo, você acabou com o cristianismo. O cristianismo, da forma mais simples que eu poderia colocar aqui, é aquelas pessoas que creem que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e hoje está no céu. Você crê nisso? Você é um cristão. Esse é o básico do cristianismo. Qualquer pessoa que negue isso, ele não é um cristão de verdade. E o último, a última prova circunstancial, talvez seja um pouco subjetiva, e talvez você até questione se ela é realmente válida, mas eu quero compartilhar com vocês aqui a última prova circunstancial dessa noite, e uma das últimas falas dessa série que fala sobre a lógica da fé. A prova circunstancial que eu quero apresentar agora é a experiência de milhões de pessoas, a vida transformada de milhões de pessoas. Sabe? Você pode ter muitos argumentos contra o cristianismo, mas um dos argumentos mais fortes a favor do cristianismo é a vida de pessoas que viviam na lama, que viviam com a família destruída, que viviam no mundo dos vícios, que vivia uma vida completamente desregrada, ser convertida por um Cristo que foi ressuscitado e mudou a vida deles. Esse Cristo que foi ressuscitado mudou a forma de pensar dessas pessoas e pode mudar a sua forma de pensar também. Jesus morreu por você, não para que você pudesse viver no pecado, mas para que você fosse liberto do pecado, para que a sua vida fosse diferente, para que a sua família fosse diferente, para que a sua saúde fosse diferente, para que a sua vida espiritual fosse diferente. Uma prova circunstancial da ressurreição de Cristo é que eu fui convertido, é que você pode ser convertido e que você pode ter uma nova vida. Jesus Cristo não morreu simplesmente para pagar o preço dos nossos pecados, mas Ele morreu para que nós tivéssemos uma nova vida e uma vida eterna a partir de agora.
se você tão simplesmente crer nisso, é assim que a Bíblia diz em Romanos 10, se você tão simplesmente crê que ele morreu e ressuscitou, diz a Bíblia nesses termos, então você será salvo. Talvez você pergunte, salvo do quê? Salvo de você mesmo, salvo do pecado, salvo de tudo que não presta nessa vida, para que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Que a ressurreição dele seja mais do que uma prova na história, na sua vida, mas que seja algo que converta você ao Cristo ressuscitado e traga a você uma nova vida. Que Deus te abençoe.